Começando mais um Wowcast em parceria com o Estúdio CB. E vou confessar uma coisa pra vocês, a gente ficou com muita saudade, né, Marcelo? A primeira temporada foi incrível, mas nessa segunda temporada tudo tá ainda melhor. A gente vai falar sobre diversos assuntos incríveis pra transformar aí quem assiste junto com a gente e principalmente a gente também, né, Marcelo? Então se você é uma pessoa que gosta de podcast onde você aprenda, onde você reflita, onde leve alguma coisa boa pra sua vida, você chegou no podcast certo, né? Vamos transformar, nem que seja o nosso mundo, né? Então nessa temporada a gente vai ter temas e esse principalmente é um tema que todo mundo ama e que a gente também ama. Então vou falar um pouquinho pra vocês do que vai ser esse episódio. Todos nós estamos em uma jornada, uma estrada que começa antes mesmo de termos consciência de que estamos andando. Às vezes somos empurrados, outras vezes escolhemos o caminho. Algumas rotas nos levam ao topo do mundo, outras ao fundo de nós mesmos. O que faz uma jornada ser única não é o destino, mas o quanto a gente se transforma no meio do caminho. Esse episódio é sobre a jornada, a minha, a nossa, a sua e a dele. Jesus Luiz. Olha, obrigado, Chique, né? amigo. Finalmente conseguimos data pra gente ter você aqui com a gente. Muito feliz de você estar abrindo a nova temporada do Wowcast e desse assunto, né, que é jornada. E jornada realmente é uma coisa que a gente realmente vai aprendendo ao longo da vida, né? E nessa jornada a gente acaba sendo muitas vezes mal interpretado pelas pessoas, pelo mundo. E você, como uma figura pública aí que ficou durante muito tempo no olho do furacão ali, teve algum momento na sua jornada que você se sentiu mal interpretado pelas pessoas, pelo mundo? Gente, primeiro eu queria agradecer por estar aqui, uma honra estar com vocês nesse momento tão especial da carreira de vocês, né? Abrindo a nova temporada, obrigado. Em relação à pergunta, com certeza, eu acho que muito também dessa falta de autoconhecimento minha, né, na época, de também não saber exatamente quem eu era, a maneira que eu podia me expressar e me mostrar para as pessoas, eu acho que acabou cada vez mais causando espaço para esse tipo de situação, de a gente não conseguir se reconhecer, né? Sim. Tanto que eu conhecia várias pessoas, assim, trabalhando, e as pessoas ficavam sempre com essa mesma reação. De, cara, não sabia que você era assim. A frase que eu mais ouvi na minha vida foi essa. Pô, você é um cara muito legal, ou eu não sabia desse seu lado. E eu ficava assim, pô, como que as pessoas não enxergavam isso em mim, né? Por que eu não soube mostrar determinadas coisas da minha personalidade? Eu acho que isso vem muito do autoconhecimento, de você, né, se posicionar, se arriscar, criar aí seu avatar e oferecer para as pessoas de forma inteligente. E é uma pergunta que eu já te fiz, e justamente por às vezes você ser mal interpretado, inclusive quando a gente te conheceu, Eu né? ia falar exatamente isso. Quando também. a gente te conheceu, a gente teve essa mesma percepção. Sim. Porque a gente julga muito pelo que sai na imprensa. Hoje, com o Instagram, a gente consegue até ter um Sim. pouco de mais acesso ao Jesus de verdade. Uhum. Mas mesmo assim ainda... Vocês têm. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente te conhece, a gente vê o quanto você é completamente diferente daquilo que a gente montava na nossa cabeça. Sim. Com o histórico todo, desde quando você surgiu e que você foi meteórico no que você faz na sua vida. Mas em algum momento hoje, com a sua evolução espiritual, você entende que você carrega um nome muito forte e que em algum lugar esse nome carrega uma energia também ou não? Eu penso muito nisso também, né? Além da minha história, a questão do meu nome, porque a história do meu nome é muito engraçada, né? Estavam as mulheres da família escolhendo qual nome eu teria, né, quando eu nasci, e meu pai foi escondido e registrou o meu nome de Jesus. E assim, ninguém aprovou isso na família. Ninguém, todo mundo muito religioso. Nem assim. sua mãe. A minha mãe passou muito mal quando meu pai chegou. Aí ela tava, porque ele já chegou com o registro ele já pronto. chegou, não vai ser Pedro, não vai ser Tiago, não vai ser... A maioria das pessoas queria o nome de apóstolos, né? Fala, já registrei, vai ser Jesus. Ele queria que fosse Ele queria botar bullying eterno na minha vida. Você sofreu muito bullying por chamar de Jesus? Cara, mas foi um bullying saudável, assim. Eu acho que a palavra bullying até pesa um pouco, porque eu sofri outro tipo de bullying na escola, né? A questão do bullying pelo meu nome sempre foi uma coisa assim que me tornava popular, brincadeiras, na grande maioria, saudáveis, sempre motivo de riso, de alegria.
foi um nome que trouxe muito magnetismo pessoal, assim, desde de criança, sabe? Mas, assim, a minha avó, por ser muito religiosa, por exemplo, ela ficava, estigmatizava muito isso, falava, pô, você vai ser muito perseguido, esse nome atrai uma energia muito forte, então, também tinha esse lado, né? Mas em algum momento você sentiu isso? Você sentiu o peso desse nome já em algum momento da sua vida? Você falou assim, caramba, tipo, realmente tem uma energia. Você acha Não que você é peso, muito mas uma tentada? energia. Eu senti mesmo. que me trouxe muita coisa boa, porque... É Luiz, né? Jesus. Não, além de Jesus, É Luiz. é sobrenome Luiz. Não é nome artístico, né? Muita gente me pergunta isso também. Também foi seu pai que colocou, Jesus Luz. O nome da família é Pinto da Luz, né? Ah, então meu nome tem é Jesus Luz. Pinto da Luz. Gente, sem bullying. Desculpa, não tem como rir. Tá não vendo? ri. Essa questão do nome, eu só sentia essa questão negativa quando as pessoas falavam, por exemplo, na escola. Foi a primeira vez que eu senti algo ruim, assim, vamos dizer. Que os inspetores falavam, nossa, esse menino de Jesus não tem nada. Porque eu fazia muita besteira na escola, né? E aí, foram alguns momentos, assim, que me marcaram, assim, de frases meio, sabe? Porque te limitava a não ser uma criança expansiva, né? não ser espontânea. Exatamente. Mas Tipo, tem aquela coisa também, né? Quanto maior a luz, maior a sombra. Você acha como que existe... todo mundo, mesmo Sim, quem não como tem o todo nome mundo. de Jesus, né? Mas você sente na sua vida, tirando o seu nome, você sente um pouco isso? Porque você, para quem não conhece, Jesus é uma pessoa super iluminada. A gente convive com ele há bastante Mas tempo. tem sombra também, tá, gente? Sim, Não é... e eu sinto que todo mundo que tem essa energia mais solar, que tem essa luz, tem uma sombra maior que envolve aí. Você sente isso, assim, essa dualidade na sua vida? Totalmente, totalmente. Eu tenho até uma tatuagem que foi uma forma de eu expressar essa dualidade, assim, que é metade do rosto de um anjo, né? Sim. Parecido com uma foto minha e de um demônio, né? É como se fosse um yin-yang ali, meio radical. E sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, essa questão da dualidade, e eu reconhecer isso, né? Focar nisso e trabalhar isso me ajudou muito, porque não renegar, né, as suas sombras. Acho que ter é o consciência caminho. das suas sombras eu acho importante. Exatamente, né? Jung já falava isso, né? Você jogar a luz ali, você começa a aceitar e transmutar aquilo. Se você não quer encarar suas próprias limitações, você vai capotando a vida inteira, né? E você saiu de um ambiente super simples, né? Como que foi pra você? Você nasceu na Lapa? Você veio da Lapa? Não, eu morei na Lapa, morei no Meyer. Não, era só pra saber. Sem briga, gente, por favor. Não, isso é sempre. As pessoas já estão acostumadas. A gente pega... Eu posso fazer a pergunta? Pode. Que bom. Não, você saiu de um ambiente super simples, né? Você tinha quantos anos ali quando você... Porque assim... E aí, de repente, você tá ali na capa da W Magazine com a Madonna. Fotografando com um fotógrafo incrível, com aquela mulher que é um ícone no mundo. Como é que você tinha quantos anos e como é que aconteceu isso? Eu acho que a vida foi me preparando, assim, de formas, né? Acho que Deus é muito sábio, assim, né? Com certeza. Os caminhos vão aparecendo, vão acontecendo e nada é por acaso. Porque se dentro da minha própria família eu sempre vivi isso, né? Uma vida mais simples, mais modesta e, enfim, nunca me faltou nada, mas... A gente tinha certas limitações. E, ao mesmo tempo, tinha uma parte da família que era muito rica e eu viajava com amigos também que tinham uma condição muito melhor. Então, eu sempre vivi essa realidade, assim, muito diferente. Discrepante, né? E meio que minha cabeça já foi treinada para isso, né? Naturalmente. Na minha própria escola, que era o Colégio Pedro II, você tinha todas as classes sociais ali dentro. Né? Por ser um colégio de ensino muito bom, público e federal, você tinha... desde a galera da comunidade estudando ali ao filho do cara mais rico do Rio de Janeiro também, entendeu? Então, assim, isso também na minha própria escola já também era uma realidade, na minha família e na escola. Então, quando isso aconteceu na minha vida pessoal, no sentido de trabalho e dessa exposição, por mais que tenha sido uma coisa muito expansiva, né, mundial, eu já vinha carregando um pouco dessa dualidade da vida também, né? Então, acho que, de alguma forma, a vida me preparou para eu viver aquilo. Você tinha quantos anos quando você... 22. E como é que aconteceu esse convite? Você era de uma agência, você era modelo, já trabalhava com isso, como é que era? Você já tinha uma carreira Eu era de da modelo, 40 graus, né? Eu trabalhava com o Sérgio Matos. Você tinha quantos anos? Quando você entrou na agência, você tinha quantos anos? Acho que uns 17. Caraca. Eu sou um pouco ruim de datas, assim, em números, mas eu acho que uns 16, 17. Mas com quantos anos você fez a capa da W? 22. Mas como é que foi o convite? Você lembra? Foi através da agência. Através da agência? Eu era um dos 5 modelos, né, convidados para fazer a W. E durante
o ensaio, foram acontecendo situações no qual eu acabei me tornando protagonista do ensaio. Do ensaio, que irado. Mas você acha que, mesmo você sendo modelo, em algum lugar você foi preparado ou inconscientemente a ser um modelo muito famoso? Eu acho que isso aí já vai de uma questão mais espiritual, sabe? Certas coisas que acontecem na vida, se você olhar assim, de uma forma crua, você não vai enxergar que houve uma preparação, um treinamento. Mas a alma do cara já estava preparada para aquilo, sabe? Porque eu passei muitas coisas Hoje você na minha tem vida. consciência disso, porque totalmente. na época provavelmente você só estava vivendo. Estava vivendo, mas no presente, né? Eu tinha, assim, uma busca já espiritual muito grande, né? Desde novo eu sempre tive isso. Meu pai sempre foi muito assim. Minha família tem essa característica, né? Pessoas que eu convivi, minha mãe, minha avó, todos muito intensamente, assim, conectados com o lado espiritual. Essa minha tia, irmã do meu pai, o centro de Sarraj Yoga era na casa dela. Meu pai sempre foi filósofo, assim. Que legal. E de buscar muitas coisas. Então, não era um cara religioso, era um cara espiritualizado. Você lia muito quando você era criança? Ele te fazia ler? Não considero muito, não. Mas os livros que eu li me transformaram muito, sabe? Foram os livros certos, assim, sabe? Que hoje em dia você vê na internet, assim, aquele compilado de livros para ler. Eu falo, cara, eu já li quase todos esses livros aqui há muito tempo, né? Tipo, Alquimista, enfim, vários livros aí que passaram pela minha vida, livros do tipo de Deepak Chopra, que hoje em dia, assim, são de cabeceira de muita gente. Eu já tava lendo adolescente, sabe? Eu tô te perguntando isso porque todas as vezes que eu converso com você, e a gente já te conhece há o quê? Uns 10 anos? Uns 10 anos, quase. É verdade. É sempre como se você lesse muito, como se você se informasse muito sobre tudo. Você sempre tem um ponto de vista sobre tudo, ao ponto de fazer com que a pessoa, às vezes, perca até muita certeza do que ela tem e sobre a paciência, alguma coisa. né? E a paciência. Discute às vezes. Eu perco um pouco a paciência. Vai com Deus. Eu perco a paciência. Marcelo se irrita. Não, eu adoro discutir com o Marcelo, porque são debates muito legais, né, cara? A gente conversa sobre tudo também. É que, já vocês vão ver, a gente vai se pegar aqui. É que, na verdade, o Jesus parece mais comigo em relação a raciocínio, em relação ao mundo, e um pouco diferente do Marcelo. E eu sou completamente diferente do Marcelo. Sim. Mas eu acho que isso que também faz a gente aprender na jornada, né? Eu não estaria com uma pessoa... Exatamente. Eu acho que a vida não me colocaria do lado de alguém que eu não aprendesse, ou que fosse diferente de mim, né? Tem que ser diferente pra gente poder aprender. Eu acho que as coisas em comum que tem que ter entre o casal são essenciais. Mas essas coisas diferentes também, né, cara, são a evolução, né? Você vai aprendendo com o tempo todo, né? Eu mais involuo com ele do que evoluo, na verdade. Parece. E aí você sai dali, você fez a capa da W, e aí acontece o que aconteceu na sua vida, você começou a se relacionar com o maior ícone do mundo, né? Até hoje é o maior ícone pop. Global. Né? Como que você, jovem, você tinha 22 anos, conseguiu lidar com aquele glamour e aquela fama tão instantânea? Como que você administrou dentro de você aquilo? Então, nem sempre eu consegui lidar, né? Mas a maior parte do tempo eu consegui lidar. Eu acho que eu coloquei uma regra assim na minha cabeça, né? Assim, quando você viver aquilo, não foi... como é que as pessoas falam? Fazer... A pessoa finge que está acostumada com aquilo. Fingir costume. Eu não fingi costume, sabe? Eu acho que o meu pensamento principal era... eu tô apaixonado, eu tô amando essa pessoa me admira. Se eu me deslumbrar com isso, vai haver um rompimento, porque eu não posso me render a essa ilusão. Eu já encarava aquilo ali, tudo era uma grande ilusão. Não sendo ingrato, né? Eu acho que eu já via que aquelas pessoas estavam acostumadas com aquilo ali era a realidade daquelas pessoas. Ou seja, algum momento ia se tornar algo comum para mim também. Sim, então eu queria pular etapas para poder não ter esse risco de perder essa conexão. Fazer aquilo se tornar comum para você não se deslumbrar. De alguma forma. Mas óbvio que não foi fácil isso, mas eu tive essa sacada logo no início e eu acho que isso alimentou esses 2 anos que eu fiquei me relacionando com a Madonna, né? Essa questão de eu não ficar deslumbrado, não me corromper por certas coisas. E você acha que ela te mostrou isso também? Ela te mostrava isso? A gente tinha muita troca espiritual. Acho que a base do nosso relacionamento foi essa conexão espiritual, né? Acho que não teria como ficar 2 anos com uma pessoa 30 anos mais velha que eu, só por paixão, ou só por sexo, ou só por se dar bem, né? Teve ali uma conexão espiritual e isso que te dava uma liga muito forte, né? Nessa diferença de idade. Eu acho que pra mim é nítido isso, Entendi. Né? Eu falo isso falando sobre mim, né? Eu não sei qual é a visão dela, claro. Sim. Mas eu acho que
em algum momento, quando eu não te conhecia, eu achei que era marketing, por conta do seu nome. E aí, como ela tinha. Eu acho que não só eu, acho que outras pessoas devem ter pensado a mesma Eu coisa. nunca achei isso, sabia? Eu achava, Nunca antes achei. de conhecer ele, eu vou chegar lá ainda, pra fazer esse Leonino caminho. não pensa isso. Pra Ela fazer tem o esse mesmo signo que eu. Leonino não é assim. Eu não vou nem entrar nessa aba Tá, de signo tá. leão. Mas vai. Principalmente, enfim. Mas, em algum momento, eu achei que fosse marketing, porque ela já tem esse histórico de fazer as coisas muito bem pensadas, com a igreja, enfim. Sim. E aí era Madonna namorando Jesus. E aí, isso foi. quando... Óbvio que isso explodiu na época, não só por você ser um modelo brasileiro, enfim, lindo, maravilhoso, mas também na questão do nome, dessa polêmica toda. E aí, hoje, te conhecendo, eu sei que que não foi por isso que ela se apaixonou por você. E justamente por você tá falando agora que você tentou não banalizar tudo isso. Talvez a sua simplicidade, talvez a sua, não ingenuidade, mas a sua sabedoria espiritual que ela reconheceu, porque ela já era uma pessoa muito evoluída, estudada na cabala, enfim, de tudo que ela já vinha carregando, ela ter realmente te enxergado como você é. Hoje eu sei que não foi por conta disso. Sim. E é muito legal saber que, óbvio, a gente não sabe o lado dela do porquê que ela se apaixonou por você, mas te conhecendo hoje, e se ela realmente é uma pessoa sensível espiritualmente, como era na época e como provavelmente ainda é, ela enxergou você. E aí foi isso. Foi bonito o que você falou. Porque realmente era uma curiosidade que eu tinha, e eu tô te falando que foi a percepção que eu tive antes de te conhecer. Hoje eu sei que não. Mas você ficou com ela 2 anos, vocês viveram coisas muito absurdas. Você, na verdade, teve um crescimento global e meteórico como ela é, né? E vocês tiveram um relacionamento que foi um relacionamento de verdade, diferente de outros relacionamentos que ela teve que as pessoas nem sabiam que existiu, por exemplo. Como que você definiria esses 2 anos de relacionamento com ela? De grande evolução espiritual, de uma troca muito genuína de amor, assim, sabe? E que se perpetua até hoje. Ela é uma pessoa que eu amo e sempre vou amar, sou muito grato. As pessoas têm muito costume de me perguntar, né? Cria um mínimo de intimidade. Mas e aí? E não sei o quê. Mas é assim, é assado? Eu falo, cara, pessoa maravilhosa, mudou minha vida. Uma mãe maravilhosa, generosíssima. Eu só tenho adjetivos pra ela, assim, porque a luz dela é tão grande que mesmo que exista sombras, sabe? Fica irrelevante pra mim. Pelo que eu vivi. E eu não vejo ela como, né, eu nunca vi da forma que as pessoas enxergam, né? Isso me trouxe a minha conexão com ela, né? Eu também tive esse acesso. Porque existe a persona rápido, existe a pessoa. Exatamente. Foi uma conexão rápida. Foi uma conexão rápida de humano para humano ali, entendeu? Então, eu sei quem ela é, assim, né? De uma maneira diferente. Então, geralmente as pessoas me perguntam sobre essas ilusões que a gente tem da mídia, né? Da persona e da não persona, da pessoa. Dos personagens, né? Que o artista projeta, né? Que não tá errado, né? Não tô dizendo que alguma coisa é certa, outra errada. Exato. Eu tô só dizendo assim, como o fenômeno acontece para mim, né? Na hora que eu conheço alguém, enxergo e, enfim. Eu acho também que cada relacionamento acaba ensinando pra gente um pouco, né? Eu aprendi muito nos meus relacionamentos anteriores e ajudou a me construir nessa jornada, enfim, e me dar repertório pro que eu sou hoje, né? Então, tipo, o relacionamento que eu tive anterior do relacionamento que eu tenho com o Marcelo hoje me ensinou a me amar em primeiro lugar. Vários. Me ensinou a me amar em primeiro lugar. E aí isso me preparou para estar com o Marcelo, isso me preparou para a vida de uma certa forma. O que você acha que desse relacionamento de você, um jovem de 22 anos que saiu do Rio de Janeiro e ficou aí nos tabloides no mundo inteiro, todo mundo sabendo quem era você e se relacionar com essa mulher, independente dela ser quem ela é, ser uma mulher mais velha, ela tem 30 anos, tinha 30 anos a mais na época, hoje em dia também continua com 30 anos a mais, o que você mais aprendeu com uma mulher mais velha que você, independente se ela é Madonna ou quem ela seja, isso independe, que você levou pra sua vida, assim, o maior ensinamento dessa relação, você acha? Não tem como falar outra coisa. Eu acho que foi essa questão da ilusão, que tudo é uma ilusão, sim.
E você continua achando que tu... Então vamos lá agora. Mas não no, não no sentido dramático da coisa. Sim, tá. Né? Que a gente vai amar, a gente vai viver, a gente vai trocar, existe amizade verdadeira, existe Sim. tudo isso. Não é tipo... Ilusão em que sentido? Então fala um pouco dessa ilusão. Quanto mais que você busca o autoconhecimento, mais conhece da vida, mais se aprofunda, mais vão saindo véus da sua frente, vão saindo outros véus e outros véus e outros véus. E isso cada vez vai confirmando mais que tudo é uma ilusão, sabe? Acho que vai chegar um ponto que você chega, não sei, vai para outro planeta. Mas qual foi a maior ilusão, assim, que você, na sua jornada até aqui mesmo, até agora, que você ficou mais claro pra você na vida, assim? Acho que foi a questão do eu, né, cara? Esse você saber quem você quem você é. Uhum. Isso pra mim é algo que eu tô vivendo muito agora, assim, encarando de frente, porque eu vivi uma vida de um relacionamento atrás do outro, né? Sim. Eu passei por certas coisas na minha infância. Que justifica isso. Que justificam isso, já entendi. De ficar sozinho, né? Enfim, meu pai ser um pouco ausente, um pouco. E aquilo criou uma rejeição à solitude muito grande dentro de mim. Mas você acha que se interessar por uma mulher mais velha tem a ver com a ausência do seu pai, como a psicologia explica às vezes? Não. Isso nunca me aprofundei, nunca busquei. Pode ser, não sei. Mas essa questão da mulher mais velha não era uma regra, né? Eu não era um cara que me relacionava com mulheres mais velhas. Eu sempre tive, assim, me relacionava com mulheres. A gente conhece. Você se apaixonou e é isso. É isso, entendeu? Mas pode ter fundamento, você tá falando também. Mas voltando, essa questão do eu, né? De eu estar sozinho e hoje eu suporto a minha presença, gosto de estar sozinho. Entendi que não é pra eu pular de um relacionamento pro outro, que não existe um caminho, uma fórmula pra você ser feliz, né? Porque também a gente é muito moldado pra casar, ter filho, Sim. ficar com a pessoa, ficar sozinho, solteiro, é feio, é promíscuo, assim, tem muitas coisas também da sociedade que a gente tem que, mas assim, se eu for seguir isso aqui, se eu for seguir isso aqui, eu não vou iluminar essas coisas nunca, né? Vou continuar num ciclo vicioso. Então hoje eu acordo e falo, cara, que maneiro, eu tô sozinho e é legal estar comigo. Né? E tem amigos meus que falam, como assim? Eu sempre adorei estar sozinho, fazer as coisas sozinho, viajar sozinho. Eu falo, cara, eu com 38 anos eu aprendi isso, demorou muito. Hoje eu entendo porque que muitas pessoas são até meio viciadas em estar só, né? Antigamente eu ficava sozinho, sei lá, solteiro 2, 3 meses, já começava a ficar em pânico, ansioso, era amigo pra cá, amigo pra lá, amigos, né? Você tá solteiro há quanto tempo? Agora já faz não lembro exatamente, mas já faz um tempo aí, parece que eu tô bastante tempo. Vou começar a cronometrar o tempo. Tem uma semana, tô brincando. Não, mas eu sei que eu encontrei isso, né? Independente do tempo que eu tô solteiro. Eu não tô tendo a mesma sensação que eu tinha antes, entendeu? Não é fácil. Você tá conquistando uma maturidade que começa realmente aos 40. Eu tenho falado muito isso para amigos que fizeram 40 e que estão caminhando. E faz total sentido. Você começa a se enxergar, é como se colocasse um espelho na sua frente, os 40. Sim. E aí você começa a ressignificar as coisas que... Numa outra camada, eu acho que a gente que vive as coisas intensamente, e eu tô falando de mim também, a gente tem que respeitar todas as fases da nossa vida. Não adianta com 20 a gente querer ter 60, não adianta a gente com 40 a gente querer ter 15. Eu acho que é muito mais fácil a gente construir a nossa vida em cima das fases que a gente tem que viver do que a gente pular ou regredir, enfim. Mas eu acho também que a ordem dos fatores também não altera o produto, porque eu acho que tem muita gente que com 30 anos tem vivências que você ainda não teve, que também tem um amadurecimento em outro lugar. Eu acho que a gente nunca tem... Eu acho que a idade não diz muito sobre a maturidade da pessoa, entendeu? Mas eu acho que tem a ver com vivências mesmo. Não, mas eu nem tô falando que você tem que viver a minha realidade aos 20. Mim, eu tô falando das pessoas no geral, até da pessoa, de alguém que tá assistindo a gente agora, de você que tá assistindo aí, que também tá passando por um momento de transição e de amadurecimento, entendeu? Às vezes tem uma pessoa que tá assistindo a gente com 20 anos de idade que viveu coisas que a gente não viveu. Não, e que viveu coisas que a gente não viveu e que tem uma maturidade em outro lugar, entendeu? Não, eu conheço às vezes, sei lá, uma pessoa com 19 anos, a pessoa tem uma autossuficiência ali, já uma coisa que eu tô adquirindo agora, né? Sim, claro. E eu falo, cara, eu poderia ter... Não poderia, porque minha história era outra, né? Mas a questão das certas, vamos dizer assim, turbos
né, de evolução que vem nesses ciclos, eu entendo isso que você tá falando. Só que esse turbo dos 40, vamos dizer assim, eu tenho 38, tá? Esse turbo dos... Tá chegando lá. Falta dois anos. Eu tenho esse turbo dos 40, nessa fase, vamos dizer assim, ele pode ser usado para várias direções. Para mim, tá sendo usado, né, essa coisa do olhar para si e tal, e buscar esse autoconhecimento tá sendo usado para minha solitude, para eu enxergar as coisas com mais clareza. Que se eu tivesse com alguém do meu lado agora, ainda mais do jeito que eu gosto de cuidar... Você não ia estar olhando pra isso. Eu ia estar olhando pra pessoa, entendeu? Mas você tá conseguindo viver sozinho. Ah, não todos os dias. Não, mas aí você tá aprendendo a lidar com seus barulhos internos. Exatamente. Porque eu acho que é isso também. A gente fica sempre se apoiando. Eu acho que você pode ter sempre se apoiado em relacionamentos e querer emendar relacionamentos pra não se ouvir, entendeu? Porque se ouvir dói às vezes, entendeu? Lógico. Se ouvir não é fácil. Sim. Eu tô fazendo esse exercício de me ouvir e não tá sendo fácil não, mas tá sendo curativo também, entendeu? É incômodo, né? Até porque você se ouve e aí você bota pra fora, né? Você fala. Sim, E aí eu sou casado com rádio. Eu falo isso pra todo mundo, que eu sou casado. Papagaio. Vem nessa história que a gente tá falando de conhecimento, de amadurecimento, e a gente acaba passando também por várias fases na nossa vida, né? A gente passa por fases que a gente hoje, com a maturidade que a gente tem, não quer olhar, mas a gente entende que aquilo ali também foi um aprendizado na nossa vida. Tem algum momento da sua vida, de alguma fase da sua vida que você nunca mais quer viver, que você olha e fala assim, caramba, eu não quero mais viver isso, mas também você não quer não olhar, sabe? Que você tenha gratidão. Uma fase que, tipo, não tenha sido boa, que você não quer mais viver, ou necessariamente também pode ter sido boa, mas você não quer mais viver, e que você olha com gratidão hoje? Não chega a ser um arrependimento, né? Algo que... Uma página difícil do livro. Isso, que eu olho, às vezes dou uma folhada ali, leio aquele capítulo de novo, mas falo, pô, graças a Deus eu não tô mais aqui nesse momento, né? Já tô na página 150 lá. Isso. Com certeza foi quando eu tive um pouco de uma fase, assim, de abusar de drogas. Nos meus 20 e poucos. Eu acho que isso aí foi uma forma de ingratidão, né, com a vida. Mas foi uma coisa necessária, uma fase importante para mim também, de dor, enfim, de muita transmutação, muita confusão mental ali, que foi essencial para ser quem eu sou hoje, né? Então, assim, não é um capítulo de arrependimento, mas é uma fase de desequilíbrio que me fez, né, esses paradoxos loucos da vida, né? Eu tive que passar por um grande desequilíbrio ali, que muitas pessoas nem sabem, né? Até da minha própria família, mas que me trouxe muita força e equilíbrio. Mas não aconselho buscar força nisso, não. Mas teve algum desses momentos aí, dessa fase da sua vida, que todo mundo tem uma fase que hoje, com a cabeça que a pessoa jamais viveria, mas que fez parte da história dela para trazer ela até aqui. Em que momento dessa vivência sua você sentiu que não dava mais? Teve algum momento, alguma história que Virada você possa de contar? chave. Até pra alguém que esteja, você que está vivendo isso nesse momento, inclusive, e que você tenha passado, até para espelhar uma outra pessoa a não viver, a sair dessa, assim. Qual foi a maior... Eu tinha prometido que a gente ia falar só verdades aqui, né? Só verdade. Mas tem certas perguntas que, se eu der outra resposta, não vai ser verdade, né? A gente vai quebrar nosso pacto. Exatamente. Complicado esse podcast. Não, mas assim... eu vou falar exatamente o que aconteceu, sim, então. uma história que tenha, que você tenha falado assim... Eu queria entender... Pode falar. Eu queria só entender como você abriu essa aba, eu queria entender a cronologia disso. Porque como você viveu um ambiente onde tudo era muito fácil, esse acesso chegou fácil até você, inclusive as drogas, que a nossa cultura de droga no Brasil é completamente diferente da cultura de droga de LA, de Nova York. Então, é completamente diferente. A minha fase com namoradas, na verdade, sempre foi assim, muito positiva, né? Eu dificilmente me interessava por uma namorada ou uma mulher que tivesse abuso de droga, né? vício, né? Sim. Isso já me afastava, porque eu falo, pô, imagina se juntar os dois, né? Aí... Só vício em... Mas a cronologia disso começou na adolescência, né?
fiquei muito rebelde, né? Por ter vivido muitas coisas em relação à minha família e tal. Minha mãe sempre foi maravilhosa, sempre cuidou muito bem de mim, sempre foi muito guerreira, mas também tinha que trabalhar muito, né? Isso gerava uma ausência natural, mas ela é um sol na minha vida, assim, do meu irmão, não tenho o que falar dela. Já falei um pouco, mas não tenho o que falar dela. Não, a gente conhece ela. Ela é muito maravilhosa. E a minha questão acho que era mais com meu pai, assim, e a forma que ele levava, e aquilo foi criando, né, uma rebeldia, uma agressividade dentro de mim, uma dissintonia, assim, com a vida, naturalmente. E chegou uma fase da minha vida que eu comecei a usar um pouco de tudo, assim. Aham. E ia pra rave, enfim. E foi muito... É uma fase que Foi muitos muito legal vivem, também, né? mas se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, né? Jamais com seria da equilíbrio, forma que foi, jamais sim. seria da forma que foi. E como eu sabia que meu pai também estava nisso, né? Eu comecei a ter esse contato com ele e falar, cara, você tá aí, eu tô aqui, tô com meus amigos. Meus amigos amavam ele, né? Ele tinha uma energia muito assim. Era um cara muito inteligente, né? Muito culto, falava sobre tudo, Ou seja, falava francês. E ele era um cara muito assim, iluminado. Só que era louco. E aí a gente começou a ter esse contato de curtir junto as coisas e, enfim. Sim. E isso foi maravilhoso no início, né? Imagina você curtir com teu Próximo, pai, né? Festas e after lá em casa Caraca. e aí, só que isso em algum momento ia ter um peso muito grande, a cobrança muito grande. E meu pai começou a ficar muito agressivo, assim, sabe? Ou ficar muito negativo em certos momentos, e aí quebrava o clima lá em casa e tal, e a gente teve uma fase difícil em relação a isso. Saiu daquela fase boa de pai e filho curtindo tudo, né? Vou ficar dando um monte de detalhe aqui. E aí entrou nessa já estava programado para acontecer isso, esse momento de sombra entre eu e ele. E aí a gente, num dia desse que a gente virou à noite e tal, eu vi um ser atrás de mim, algum motivo, uma visão espiritual que parecia essa figura que a gente tem, esse estereótipo da morte. E eu vi aquilo assim, como se eu estivesse olhando para vocês, sabe? Foi muito real. E é difícil para mim, assim, achar que eu tava fora de si, Claro. ou era uma coisa que marcou muito a minha vida, né? Esse episódio. E aí eu quase desmaiei, né? Com aquela imagem na minha frente, assim, caí no sofá. E ele ficou olhando para mim assim, o que foi? Eu falei, pô, você não tá vendo? E aí ele achou que aquilo ali tava se aproximando dele. E começou a chorar e pedir desculpa. A gente subiu que eu morava numa cobertura aqui, já perto de vocês, né? Bem pertinho ali de vocês. E a gente subiu, ficou na piscina, no sol, conversando, ele chorando, me abraçando. Falei, cara, acho que deu, né? Depois dessa experiência, eu acho que a gente tem que virar a chave e tal. E ele topou se cuidar, né? A gente fez um acordo ali, se abraçou, foi um momento de muita cura, assim, sabe? Foi um inferno no primeiro andar, a gente subiu e pai e filho se abraçando, emocionados, assim, uma coisa, uma sensação maravilhosa. Só que ele foi e vacilou depois de novo. Não teve presente do Natal, né? Tinha o lance dos meus irmãos e tal. E aí ele topou e se cuidar e ir pra clínica. E foi muito bom isso também, que ele voltou a ser um cara, assim, né? De muita luz mesmo. E a família foi muito presente, todo mundo se conectou nessa fase. Né, que é importante. Foi muito legal essa fase. Apesar dele estar numa clínica, foi um momento muito positivo, né? A vida tem essas coisas, né? Você nunca precisou se tratar? Não, cara, graças a Deus eu me tratei sempre, né? Eu sempre tive psicólogo, sempre tive terapia. Eu sempre soube que eu precisava você não até precisou hoje. ir pra uma clínica? Não, isso não. Escapei. E aí, cara, eu brinco um pouco com isso, que foi tipo o filme Premonição, sabe? A gente conseguiu ganhar um tempo. A gente ganhou um aninho ali, mas ela já tava já ali na nuca. Os avisos vêm de alguma forma, né? E isso me transformou muito, cara. Você imagina, eu tenho dificuldade até de assimilar o quanto isso foi real, né? Então, para mim foi uma coisa muito chocante. Eu conto, assim, só para pessoas muito íntimas, e hoje eu tô sendo bem intuitivo em falar isso aqui no podcast, né? Sobre jornada, porque se não for para ser verdadeiro, era melhor não vir aqui, né? Sim, então sim. É isso. E me transformou muito, respondendo sua pergunta, foi esse episódio aí, começou essa chave a começar a fazer assim. Mas de uma forma foi pra metade já, né? Sim. E aí, acho que foi isso. De lá,
depois desse episódio em diante, né? Depois eu tive minha filha, né? A gente vai entrar nessa aba ainda. E isso tudo trouxe muita De transformação, Malena. entendeu? Obrigado. Não, mas é legal você se vulnerabilizar, porque as pessoas, elas constroem uma imagem hoje na internet que eu acho que, por mais que elas mostrem muito, elas não se vulnerabilizam. E aí a gente tem esse espaço aqui onde as pessoas se sentem seguras justamente porque a gente é respeitoso, a gente acolhe, enfim. O mundo Então, ideal obrigado. não existe, né? Ninguém é perfeito também. Obrigado por se vulnerabilizar nesse sentido, porque a sua vulnerabilidade é a vulnerabilidade que as outras pessoas vão se reconhecer. Com certeza. Porque ninguém é super-herói, ninguém é perfeito, entendeu? Todo Sim, mundo tem erro e todo mundo erra, todo mundo aprende com erro. A jornada é sobre isso, né? Não, e fases que a gente, às vezes a gente passa e a gente fala, nossa, eu bebia muito, eu fumava muito, eu transava muito, eu trabalhava muito, a pessoa tá sempre fazendo alguma coisa muito. Porque eu acho que é importante, às vezes, a gente, nas fases da gente, a gente inflamar para desinflamar e você entender o que foi aquilo. Sim. Muitas vezes eu tenho vontade, quando eu olho as coisas que eu vivi, inclusive nesse lugar também, de festas, after, drogas, sexo, enfim. São coisas que eu me olho aos 20 e poucos anos, que eu falo, gente, que me dá um cansaço. Sim. Às vezes eu tenho vontade de pegar a minha mão hoje aos 40 e ir lá pegar o 20 e falar assim, não faz isso. Mas é importante ter passado por tudo isso, pelo menos pra mim. Porque eu acho que o amadurecimento ele é uma coisa muito íntima. Eu não posso pegar o seu amadurecimento, por mais que ele seja um pouco parecido com o meu, e trazer pra minha vida. Ele é muito íntimo. E você tem que viver ele muito, muito intimamente. E também esse negócio também disso ser amadurecimento é entender também que é o que você falou, cada um tem um amadurecimento na vida. Às vezes a pessoa que nunca usou droga, como eu, não tenha se amadurecido em outro lugar, então, com outra coisa, uma outra vulnerabilidade. Falei, ou trabalhou demais, ou foi para uma religião demais. Essa inflamação, né? Sim. Ela vai dar em algum lugar. E direciona sempre ou para a religião, ou para o sexo, ou para o trabalho. A pessoa tá sempre direcionando as coisas para não se ouvir e às vezes nem meio que abafando o amadurecimento próprio, né? Sim. E aí, em que lugar você teve um despertar e aí você entrou de cabeça na espiritualidade? Porque hoje eu vejo o quanto você tá espiritualizado, fazendo jus ao seu nome e sobrenome, né? Eu acho que essa questão da espiritualidade sempre foi um interesse muito forte em mim desde novo, né? Era uma coisa que estava no meu DNA, assim, sabe? Porque os livros que eu me interessei com 14, 15 anos, é isso que eu tô te falando, sabe? Sempre foi uma coisa, também muito pela minha criação, eu vi isso muito à minha volta, né? Eu acho que a gente também tem coisas que a gente já vem buscando naturalmente. Eu acredito em reencarnação, né? Mas também tem a minha cabeça aberta para desacreditar disso em qualquer momento. Claro. Mas eu sinto que isso faz muito sentido e não que também o universo necessite de sentido, né? Mas eu vejo que eu sinto uma verdade quando eu penso sobre religiões e ciclos, né? Eu olho para a natureza, né? Tudo dá a entender que a gente vai e volta aqui, né? No mundo e no mundo espiritual. E, cara, essa questão de eu já vir, assim, com muita sede ao pote para isso, eu acho que já é ancestral, entendeu? Claro. E aí, isso foram várias viradas de chave, né? Vários momentos de iluminação muito, muito positivos também, né? Isso com meu pai foi uma coisa muito forte, né? E meio dramática, né? Meio sobrenatural. Sim. Mas tiveram momentos de muita, assim, conexão, de eu estar correndo na lagoa e vi uma forte emoção, assim, no meu coração, de eu ter uma conexão que parecia que eu tinha tomado um LSD, eu tava só ali vivendo, Gratidão, sabe? né? É muito louco, assim. Então, são vários momentos que meu cérebro registrou, assim, chaves, né? Que somatizam pra quem eu sou hoje, né? Mas é difícil dar o crédito para um divisor de águas, né? Para as pessoas, por exemplo, elas me olham e falam, pô, o divisor de águas de Jesus foi ter se relacionado com a Madonna e foi um divisor de águas. Só que se a pessoa me conhece no íntimo, ela fala, cara, isso aqui também foi... Nossa, quantos divisores de águas aconteceram na sua vida. Então, assim, e todos formam aquele fenômeno, né? Claro. Eu acho que a gente, na vida, a gente começa a ter epifanias, né? De emoções, de sentimentos, de despertares mesmo. Espiritual, principalmente. Dentro disso, assim, quando que você entendeu que você precisava buscar realmente um equilíbrio? Hoje você tem uma religião
Qual é a sua religião? Pra quem não Hoje sabe. minha religião é o candomblé. É o candomblé. É que era a religião que eu mais tinha preconceito então- uns anos atrás. Como é que muito foi? louco, né? Como que foi pra você isso, assim? Porque você falou, não tem como eu te falar um momento específico, Sim. mas em que momento você falou assim, caramba, eu realmente preciso buscar um equilíbrio, eu preciso ter uma religião, eu preciso... Isso recentemente conectado a... Então, eu acho que eu me vi, assim, nesse vazio, né? Forte ainda, apesar de eu ter criado uma casca, né? Uhum. Uma armadura forte, vamos dizer assim. Eu tava carregando um peso que eu sabia que dava pra aliviar esse peso. E aí, eu tinha um pouco de preconceito também com quem tinha religião, né? Apesar de eu estudar cabala e tal, ia no centro kardecista, várias namoradas que eu tive, né? Que a gente tinha o hábito de ir e buscar isso. Acho que sempre foi essencial pra mim ter isso na minha parceira também, esse lado espiritual, buscar isso. Eu sentia que eu não tinha uma religião. E eu falo, cara, eu julgo as pessoas que têm religião, porque eu considero elas burras. Eu tô sendo burro. Você falava isso? Pra mim mesmo. Aham. Eu preciso de uma religião, isso vai me dar um auxílio, dar um passo pra trás, eu posso me tornar, sei lá, acho que chama de universalista, né? Um cara que não tem religião e todas as religiões eu estudo todas, mas eu posso ter uma religião linha Sim. de frente ali que é a minha religião principal e que vai me Você auxiliar. pode ser espiritualista, mas ter uma guia, né? É isso, entendeu? Então eu dei um passo pra trás, né? Eu fiz esse exercício de humildade comigo mesmo. Falei, só que aí nessas reflexões todas, e cruzou o candomblé. Falei, cara, por que eu tenho preconceito com isso? Eu vou lá conhecer. Vou me aventurar. E aí eu fui e me senti bem. E aí fui me sentindo bem, tendo respostas. Tive alguns processos de transição um pouco difíceis, né? Porque existe a questão do sacrifício animal dentro da religião, que era uma coisa muito difícil de eu entender, que depois, me aprofundando ali também, eu fui me iluminando em relação a isso. Não estou dizendo que é certo ou errado, não quero entrar nisso, né? Acho que isso é muito profundo para cada um. Mas foram muitos desafios, assim, reflexões que eu fiz para poder chegar hoje e estar nesse nível de conexão espiritual com essa religião, entendeu? E tem preenchido esse meu vazio. Eu acho que daqui a pouco esse vazio volta, né? É preciso que volte. Você expande, né? E vai criando um vazio dentro de você. E aí você tem que cada vez mais criar significado e sentido e se descobrir como universo interior ali, né? E se preenchendo. E é infinito isso, né? Então, no momento, eu tô me sentindo muito bem, né? O meu pai de santo até brinca, que ele fala, o Exu preenche a pessoa. Você não tem esse vazio quando o cara tem a fé, né? Mas eu acho que sempre vão ter transições e a gente vai ter momentos de vazio, não tem como escapar desse vazio sendo humano, sabe? Eu acho que se você parou de sentir esse vazio, você tem que ir para outro planeta, ou transcendeu tudo. Você já entendeu isso. Eu acho isso também, né? É a minha forma de enxergar hoje, né? Você acha que hoje, com a sua religião, você conseguiu cuidar melhor da sua saúde mental? Com certeza. Você acha que tá super atrelado? Você faz terapia? Faço terapia, eu faço vários tipos de terapia, né? As holísticas eu adoro essas coisas. E eu vou sempre muito na minha sensibilidade. Sentir que a pessoa tem uma energia boa, tá? Né? Teve uma troca ali, né? Aquela coisa espiritual intuitiva. Aí você e a terapia já rolou. Já aconteceu. Ele falando um negócio sério. Já rolou. E aí flui ali o negócio, entendeu? A terapia em si, eu quero aquilo ali pra minha vida até onde for necessário, sabe? Eu acho que tudo constrói, né? Eu acho que até que Hélio Couto fala muito isso, né? O que você puder fazer pra você se sentir bem, buscar essa luz, né? Não exatamente com essas palavras, faça, né? Porque se tá, né, potencializando o teu ser, por que você não... Por que não, né? E como que você lida hoje, assim, qual foi depois de tudo isso, em relação à saúde mental, à espiritualidade, como que você lida com a sua mente hoje? Quando você tem um pensamento intrusivo, por exemplo, como é que você lida hoje com essas adversidades? Com todo esse autoconhecimento que você está buscando? Eu acho assim,
tem momentos que eu sinto um certo assédio, né? Que são muitos pensamentos intrusivos ao mesmo tempo, né? Isso me incomoda. Isso eu sinto que é uma guerrinha espiritual ali, um momento de muito desafio. Uhum. Quando Você é uma entende coisa... que não são pensamentos seus. eu entendo que é uma coisa... Eu me sinto assediado por alguma coisa. Uhum. Mas quando não é esse lugar dramático e caótico, que eu tenho que parar e fazer algum ritual, ou rezar, ou me conectar com Jesus Cristo, ou o que seja, ficam aquelas nuvens passando. Isso pra mim, hoje eu lido de boa, assim, sabe? Eu vejo aquele pensamento muito negativo, Como se fosse uma estranho, nuvem passando. e, cara, minha cabeça, vai ver o sol vai voltar, e vou aplicando usando muita Essas imaginação, sabe, também pra ir não me identificar com aquilo, porque se a gente se identificar com o pensamento, cara, a gente fica preso Ferrou. numa ilusão muito forte, entendeu? Sim, Que sim. acontece com muita gente isso. Sim. Nós não somos nossos pensamentos, né? Os pensamentos, eles são conduzidos por algo muito maior, né? Total. Então, só que na hora que tá o negócio, tem aquela tempestade lá que eu falei, fica difícil. É difícil, fala assim, caraca, peraí, deixa eu entender o que Chega de novo. o que sou eu, mas é isso, o autoconhecimento ajuda muito a gente lidar com esses pensamentos. Mas além da espiritualidade, você tem uma camada que você, óbvio, pela sua jornada, através do seu pai, talvez você nem quisesse ser pai. E aí Malena chega na sua vida e provavelmente já transformou mais um seu eu que talvez você nem soubesse que existisse. Nossa, né? Malena é uma luz, assim, uma criança muito iluminada, mesmo até mediúnica já tem... Tive uns momentos assim com ela de fenomenais, que eu prefiro não abrir aqui, porque deixa ela contar isso quando ela quiser. Ela é a próxima convidada do podcast, inclusive. Primeira criança aqui no Wowcast. Vai ser legal. E, cara, a Malena, eu realmente não tinha, assim, uma programação de ser pai, eu sonhava em ser pai, nem nada disso, mas quando nasceu o desejo de ser pai, foi uma coisa, assim, surreal, avassaladora. Você teve o desejo primeiro antes de tê-la? Foi, tive. E quando durante ali o ato. Durante ali o momento. Porque como a gente tá falando da Malena, né? Acaba que a gente fica, enfim, tentando escolher as palavras, mas é isso. Durante ali o ato, quando a gente terminou de transar, eu falei pra Carol, né? Eu falei, você tá grávida. Eu tinha certeza que ela tava grávida. Então foi uma coisa muito espiritual que eu tive com a Malena também. Ela falou, para, você é muito louco, você tá viajando. Depois me ligou chorando. Tô grávida mesmo. Eu tinha certeza absoluta, cara. Foi um negócio assim que... Que loucura. Muito surreal. É que espiritualmente, Malena tinha que vir pra você, pra ela, enfim. Sim, com certeza. O que mais mudou depois que você teve a Malena, assim, sua vida antes e depois de ter um ser ali que acaba te olhando como espelho, né? O filho, ele olha pra gente como espelho. Sim. O que mais mudou pra você? Eu não fico muito... essa questão do espelho e da responsabilidade do pai eu tenho que ser um exemplo para minha filha. Eu posso estar até sendo um pouco imaturo e um pouco responsável em relação a isso, mas isso não é a minha base para lidar com a Malena, sabe? Eu até brinquei com o meu irmão ontem, foi aniversário dele agora, e eu tive meu primeiro sobrinho, né? Meu irmão, filho da minha mãe, que vocês conhecem, né? Do meu pai, que mora na Califórnia, Douglas. E aí nasceu meu sobrinho, Damian, que é a criança mais linda do mundo. E eu conversei com ele, falei, cara, nunca veja ele como algo que vai te gerar despesas, um peso. Porque se você ver ele dessa forma, é isso que você vai atrair. O filho é um turbo de prosperidade. E você vai ficar mais forte, mais rico, mais poderoso, mais confiante. Agora você ganhou um bônus, entendeu? Não que você não pudesse se tornar essa pessoa sem o filho, né? Porque tem pessoas que ativam isso não existe fórmula. Sim. Mas o filho é um turbo. Você bota dentro do carro ali um foguete, vira um foguete, entendeu? É uma coisa que o quanto você puder falar isso para as pessoas, que você fale, porque isso veio pra gente também, inclusive, você falar desse jeito.
Porque a maioria das pessoas que a gente fala que tá no processo de adoção, elas falam, gente, mas um filho é muito caro, a escola é Sim. isso, eu não sei o que. Aí você começa meio que desistir. Teve uma época que a gente até desistiu. Mas Não de algumas desistiu, pessoas, mas a gente sim, mas acabou... ficou na... Vocês vão, vocês vão querer ter filho, aí vocês vão ter que parar de sair, aí não vai poder tomar um vinho. Mas eu aí já vai, não saio, eu já não Aí bebo. começaram a dar uma lista de Sim. coisas pra você não ter. Mas assim, na minha percepção de vida, inclusive, e eu acho que você deve ter sentido isso também, a gente passa uma vida tão egoísta, de tudo é meu, trabalho pra mim, eu penso pra mim, a religião é Sim. minha, os sentimentos são meus, e a gente tem que dar graças a Deus que chega uma criança na sua vida pra tirar esse véu do self, né? De você ser egoísta, de você Sim. dar a vida por outra pessoa, Sim. por outro ser, ou não. Tem pais que na verdade não dão, tá tudo Sim. certo. Mas eu acho que isso te tira de um lugar e te traz uma paz e um ressignificar da vida muito absurdo. Eu acho que você deve ter sentido isso. E é o que eu quero também pra mim. Eu acho que também, complementando o que você está falando, Marcelo, é em relação a compartilhar ensinamentos, né? Porque assim, acho que Deixar você um legado. criar um ser ali, você... Criar, não sei nem se essa seria essa palavra, mas acaba que você é um espelho para aquela criança, você Sim. é um espelho para aquele ser. É. E aí você passar todo... É como se fosse cortar caminho, né? Tipo, e aí quando a gente é pai, a gente tá mais velho, a gente entende que quando minha mãe falava pra eu não fazer isso, é realmente pra eu não fazer isso. E aí você pode ensinar isso pra Sim. outro ser também, né? É. Você sente um pouco esse senso de responsabilidade com ela? Você pensa nisso ou não? Ou é no automático? Eu sinto, mas eu, ao mesmo tempo, sempre prego muito pra ela, assim, eu não sou perfeito, que ela já fala essas coisas de maneira muito... Ela fala, mas você não deveria estar fazendo isso, mas você fala palavrão, papai. Fala assim, filha, eu não sou perfeito, se você fosse basear por isso, eu falo como se ela tivesse 25 anos. Às vezes, quando eu vejo que ela não tá assimilando, eu dou um passinho pra trás. Mas eu não trato ela como uma criancinha, entendeu? Sim. Porque eu lembro que me tratavam como uma criancinha e eu dentro da minha cabeça estava debochando daqueles adultos todos, entendeu? Eu também. Então, assim, minha filha vai fazer isso comigo? Não. Não. Então, eu tento falar com ela e a gente já criou muito respeito e conexão por causa disso, né? Ela se sente já, tipo, minha amiga, né? E a minha filha, mas ela já me olha como se eu fosse um grande amigo, né? Ela não se intimida comigo, ela fica mais num lugar de respeito. E dá pra perceber isso no olhar da criança, sabe? Então, eu sempre prego muito pra ela. Se você for olhar pro papai como algo que você tem que... uma perfeição, o que o papai não erra, você vai se ferrar todo. Cuidado, sua vida vai ser difícil. Você tem que olhar pra mim como um ser humano e tentar pegar as coisas boas do papai. Porque se você for ficar sempre observando os meus erros, o momento que eu tô nervoso, não absorve isso, entendeu? Isso é sensacional. É difícil, porque existe um automático desse espelho também, né? Mas eu tenho que oferecer a opção de escolha pra ela desde sempre, entendeu? Não repetir os padrões dos nossos pais também, exatamente. né? E nem as ilusões de que faço o que eu faço, não faço o que eu digo, sei lá, essas frases. Sim. Essas coisas loucas que a gente foi criado, né? Frase de caminhão, né? Faz o que eu falo, não faço o que eu digo, né? Mas você é uma pessoa que você tem uma característica de muita alegria sempre. Eu nunca vi você triste ou reclamando, ou nunca vi você chorando. Mas em algum momento você chora? Com certeza. Quando? Geralmente eu tenho chorado, assim, é um choro muito maravilhoso, assim, que é um choro de... Por exemplo, depois que eu falei com meu irmão sobre isso, dele ser pai e tal... Você foi usado ali, né? É uma canalização, né? Tem um nome, eu esqueci agora, pra esse tipo de coisa, enfim, espiritual. Tudo bem. É tipo uma canalização. E aí eu fui na cozinha, assim, eu senti que ele ficou emocionado, eu dei aquela chorada, assim, sem minha mãe ver também muito, né? Na minha, ele quietinho. E é um choro sempre, assim, de muita gratidão, quando eu fecho um trabalho que eu tava esperando muito, eu tenho uma resposta espiritual, minha fé deu aquela sambada ali, uma fraquecidazinha, e aí acontece alguma coisa, eu falo, cara, olha que vida mágica, olha como realmente as coisas fazem sentido, vale a pena continuar nessa direção aqui. Então tem sido choros assim, bem, eu sinto até falta quando eu não tenho esse choro, sabe? Gratidão, né? Um choro de gratidão. Aqueles choros de antes, assim, são bem difíceis, sabe? De remorso, de mágoa, também são necessários, né? Não tô dizendo que não vão vir. Em algum momento você teve que pedir desculpa, por exemplo, os relacionamentos que você teve, em algum momento você teve que
pedir desculpa por não ter sido o homem que você gostaria de ter sido, Com por exemplo. certeza. Você voltou Várias em algum vezes. relacionamento anterior e falou desculpa? Um relacionamento Todos eu tentei, eu acho. Pedir Todos. desculpa. Mesmo que a Acho que pessoa... você contou isso mesmo pra mim, que a você contou pessoa- isso pra mim já. mesmo que a pessoa tivesse errado muito mais que eu, que era difícil. Você realmente errava muito? Eu sempre tentei deixar assim, sabe? Mas tem pessoas que infelizmente a gente não conseguiu acessar esse lugar, né? Mas 90% das pessoas que eu me relacionei, tanto amigos como ex-namoradas, eu fui pra esse lugar de, cara, de amor, de amizade, de respeito. E algumas ex-namoradas minhas até têm uma certa amizade. Sim. De falar às vezes e tal, como é que você tá, teve filho, casou. E ficar num lugar saudável, sabe? Então, eu sempre pedi desculpa, mesmo estando errado, porque se eu for ter que estar certo para poder pedir desculpas pelos meus erros, eu não ia ter pedido desculpa Sim, pra metade sim. das pessoas que eu pedi. Então, Claro. eu pedi desculpa para limpar a minha parte, né? Sim. E a pessoa, às vezes, não era recíproca, né? Ela fala, que bom que você tá falando isso. Geralmente era a pessoa que tinha errado pra Tipo- caramba. Que bom que você está se curando. Alguma frase assim, eu falei, beleza, tranquilo. Fiz minha parte, tá tudo lindo. Mas eu acho que isso também, isso que você falou em relação à sincronia, né? Acho que quando a gente tá alinhado energeticamente, Sim. mentalmente, a gente entende até um não que a gente recebe Sim. de um trabalho ou de alguma coisa que a gente tá esperando. Uhum. A gente entra mesmo em sintonia, independente de Sim. religião. Se você Independente. não acredita em religião, quando você tá alinhado mentalmente, a gente é energia, né? Então, quando a gente tá alinhado mentalmente, a gente se conecta aonde a gente tem que se conectar. A gente é energia. Eu acho E- esse fluxo, né? A gente Exatamente. sente quando a gente tá nesse fluxo, né? Exatamente, A exatamente. gente é um canal, né? Ele tem que estar limpo pra receber. Sim. e Tem uma passar. coisa que a única coisa que a gente tem certeza na vida é de que a gente vai morrer um dia, né? Uhum. Que a gente não vai estar aqui. Uhum. Não, porque Fisicamente. existem estudos sendo feitos que a gente vai poder ser imortal. Tá, Mas tá a- bom. mas a gente- um grande mas a surto a gente gente já é é, né? mortal. Mas assim, tem gente que não mas estão acredita. falando Fisicamente, Eu acho que fisicamente. fisicamente. Eu acho Vamos lá. possível, Entendi. Não, fisicamente. mas assim, você tem medo da morte? Como é que você lida com a morte hoje, depois de toda essa jornada sua? A pessoa pula de paraquedas sozinho, vai ter medo da morte. Não, mas Ou às então, vezes tem, né? o pulo de paraquedas, o grande lance ali que é um exercício de muita fé pra mim, assim. Eu sempre fico cagado. Sempre fica? Sempre. Sério mesmo? Você sempre tem medo na Sério, hora de caraca, saltar? Imagina, eu tô com 38 anos. Não é Uma possível. Não, filha. aí eu falo, não, mas eu vou justamente, obviamente, tomando todas as precauções Sim. necessárias. Né? Um Pra esporte quem não de sabe, gente, o Jesus ele salta de paraquedas sozinho, faz Mas salto ele solo, ele né? Sozinho. Ele treinou e fez. Não, sim, óbvio, não tem todo como. um processo pra poder Mas saltar. ele salta sozinho. E aí, o último salto que eu dei, eu tava um tempinho sem saltar, foi de helicóptero aqui na Praia da Reserva, aqui no Rio. Pô, coisa mais linda, visual, surreal. Só aquilo ali você já fica emocionado, né? Ficar voando sozinho ali, aquele silêncio. E eu fiquei com muito medo, né? E Ficou? eu falei, cara, isso é um exercício de fé. Aí quando chega naquela certeza de que eu vou pousar, que vai dar tudo certo, eu uso essa transição, esse momento de fé que eu tive ali, né? Pra tudo. Entendeu? Porque aí na hora um que. ritual Você aquilo ali aplica pra na mim. sua vida. Não, né? e aí Você na fala, hora ah. ali a mente fala pra você, não é pra você saltar. Tipo, Fala. o pensamento Fala, intrusivo. Com certeza. E aí? Pô, você tá desafiando, você tá brincando com a sua vida. Por que você tá fazendo isso? Vários pensamentos, né? Pra desistir, sei lá, qualquer pensamento de dúvida, Aham. né? E cada pouso é um salto quântico, sabe? Entendi. Eu não banalizo. Porque eu posso estar fazendo aquilo ali de forma banal também, né? Sem responsabilidade, ou sem colocar no lugar espiritual, ou sem estar fazendo essa transição. Aquilo pode ser só mais um salto, entendeu? Nunca foi só um salto pra você? ou Já foi. Já tinha dias que eu tava na área de salto, que eu dava, sei lá, 8 saltos num dia. Ficava subindo e descendo igual a montanha-russa. Uma hora E aquilo vira. ali, tipo, tava... Não tinha, representava mais um risco, ficava num lugar comum. Uhum, entendeu? uhum. E hoje eu tento... Assim, acho que quando a gente também se envolve com a espiritualidade, a gente tenta espiritualizar tudo, né? Fica meio viciado nessa... Mas fala um Essa pouquinho. coisa Porque de- você abre um canal muito direto, não tem Não. interferência, Sim, né? sim. Porque o Deus que as pessoas acreditam que tá fora da gente, ele tá dentro da gente. Então, Com se você certeza. tá falando com ele dentro de você, Uhum. não tem por que ter dúvida, né? E é porque isso que você falou do salto é muito incrível, até pra quem para quem tá assistindo a gente, que tá sentindo medo, tá passando por um momento de dificuldade, de medo mesmo, medo da vida, medo de encarar, medo de lidar com os pensamentos.
Da onde você tira essa coragem pra saltar mesmo com medo? Porque o salto é figurativo nesse assunto, né? Não, mas é justamente isso, é uma analogia pra quem, pra quem não salta de paraquedas, mas que tá com medo, você é isso. ser pai é um salto de paraquedas diário, né? Também. Acho que alguém já falou isso, cara. Não sei se foi o Mion que falou isso no programa, enfim. Eu achei isso fantástico, né? Você ser pai é sempre um salto. Uhum. Minha filha entra na escola, às vezes, me dá um pico de adrenalina. Será que vai ser tudo bem com ela hoje? Será que alguém vai maltratar minha filha? Ou deixar ela numa festa, ou na casa de alguém? Entendeu? Tem pessoas ali, eu falo, cara, eu confio nessa pessoa. Então, é sempre... Ainda mais sendo menina, né? Isso que você tá falando dos saltos de paraquedas, isso a gente aplica pra tudo. Esse momento de pânico e medo, né? E a gente tem que superá-lo. Eu acho Porque ali você tem que cada um vai administrar através da sua crença, sua espiritualidade e sua força, né? Também não existe uma fórmula, né? A fórmula é encarar, né? Assim, pra mim. Aquele primeiro passo ali. Porque senão você também tem grande chance de você ficar engessado, vitimizado, preso dentro de casa, entendeu? Quantas pessoas da minha família não vivem isso, sabe? Estão presas numa armadilha mental, nitidamente, entendeu? Não vivem como poderiam viver. Presas numa Matrix. Às vezes tem muita grana e tá ali não preso. Viaja, não... Sabe? Então você não tem medo da morte hoje? Eu não encaro a morte, assim, eu já tive algumas experiências com a morte, né? Com relação ao meu pai, uma tia-avó minha que era como se fosse uma segunda mãe. E, estranhamente, eu lidei bem com aquilo ali. Não sei te explicar como, né? Teve uma história eu no velório do meu pai era a pessoa que tava fazendo piadas com a minha avó pra ela rir. Mas você tem medo de morrer? Suportar a perda do filho. Você tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer no sentido do desperdício que isso vai ser. Não por medo da morte em si. Quanto você não aprendeu em vida, né? De não curtir tudo que eu tenho pra curtir com a minha filha. Eu tenho medo disso, do desperdício. Entendi. Não tenho medo da morte em si, porque eu tenho medo de sentir dor. Agora, a morte em si não é uma coisa que me dá medo, porque eu já saí do corpo, né, quando eu era criança. E aquilo não foi uma experiência, não estava sonhando, foi esses relatos que a gente já viu aí, que até que meio que cientificamente já é comprovado isso, né, o kardecismo meio que já tem tanta evidência, igual a ufologia. Tanta evidência que não tem como dizer não mais. Mas muitas pessoas ainda veem isso como algo que... Ah, não, mas será? É só estudar um pouquinho que vai ver que é uma coisa já meio que ciência. Sim. Né? Não tô falando aqui como um fanático religioso. Assim, eu me cheguei a essa conclusão pesquisando, estudando. Na ciência até fala que é EQM, né? Experiência quase morte. Que usa esse termo, inclusive, se vê fora do corpo. E a maioria não quer voltar justamente pela leveza que é, né? Exatamente. É isso que eu queria falar. E então, quando eu saí do corpo criança, eu sentia essa leveza, mas vinha um pânico depois e eu voltava pro corpo, né? O medo vinha. Mas eu não tinha, era uma coisa sem... Você não tem corpo físico, né? É uma leveza, o espírito, ele parece que é feito de ar, né? E então, eu sei que existe um próximo capítulo, além, entendeu? Né? Um além, né? Não tem como me convencer do contrário. E poderia ser uma alucinação, ou eu ser uma criança tão agitada que eu sonhava com aquilo, mas depois pesquisando e tendo experiências com kardecismo, com candomblé, com o próprio evangelho, assim, eu entendi que aquilo ali é algo real. Então, eu sei que existe uma vida depois dessa vida aqui, que deve ser bem interessante também, entendeu? E isso eu não consigo tirar da minha cabeça, nem ter dúvidas em relação a isso. E isso não me tira o medo da morte. Obrigado por ter trazido sua jornada até aqui. Não, tá muito bom, pai. Não, agora que esquentou. A gente pode fazer um outro episódio sobre outros. Parte 2. Mas obrigado por ter trazido a sua jornada tão admirável, assim. Eu já te admiro como pessoa e você sabe disso. Também para outras vocês. Pessoas eu sempre falo o quanto eu admiro você, que as nossas conversas são sempre profundas, diferente do que o pré-julgamento das pessoas que elas fazem. Então acho que através desse podcast elas conheceram muito de você. E é tão raro. Talvez. É isso. Não, é tão raro, desculpa. É porque é tão raro existir pessoas sinceras, né? Que vão entender isso, que a gente pode inspirar pessoas e a gente pode transformar a vida de outras pessoas através de uma fala. Eu acho que usar a ferramenta que a gente tem, que é a comunicação, para comunicar coisas que podem edificar o outro, é transformador, é missionário. É comunicação com coragem, né?
E ter amigos também, acho que a vida, mostrar quem são os amigos de verdade, é ao longo da jornada que a gente consegue entender isso melhor. Obrigado por você ser o nosso amigo. Imagina, eu que agradeço. A amizade pela nossa amizade. Maravilhosa. Amo você, obrigado mesmo, amigo. Também amo vocês. E você? A música. Ah, tem a Gente, música. a música. Você como DJ, artista, eu queria, já que a gente tá falando de jornada, que você escolhesse uma música que fosse a trilha sonora da sua vida nessa jornada. Eu tenho algumas, né, muito fortes, assim, mas... Pode falar as que você tiver mas na que, cabeça. assim, uma vibe que vem na minha cabeça, assim, na hora que você faz a pergunta, Stop Crying Your Heart Out, do Oasis. Nossa. A gente vai botar no episódio só pra vocês se lembrarem qual é essa música. Tem que botar muito pouquinho, senão o YouTube derruba a gente. Mas a gente bota um A gente bota um trechinho. pouquinho, mas aqui embaixo a gente bota o link pra vocês ouvirem nas plataformas de música. Então você que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente, não deixe de se inscrever, comenta, manda aqui quem vocês querem, já que a gente agora tá fazendo esse formato maravilhoso de curiosidade, de pessoas que sabem o que amam, das suas vivências. Então deixa aqui a sugestão pra gente, tá? Porque também o Ocast não é sobre o convidado, não é sobre mim, não é sobre o Marcelo, é sobre você, é sobre ser humano, né? E a gente é humano e mostrar as vulnerabilidades e aprender junto é um grande passo. Então, Um grande beijo e até o próximo episódio. Obrigado.